Olá de novo, amigos. Finalmente eu consegui tempo de postar a próxima entrada. Eu teria colocado antes, mas infelizmente tinha várias bicicletas para arrumar. E se eu não arrumar rápido, talvez os meus clientes entrem no Google e vão descobrir que não é tão difícil assim. Eu quero agradecer novamente a ajuda que vocês têm me dado para encontrar a Alice. O cara que disse que ia encontrar a loja de espelhos está me dando atualizações regulares sobre o seu progresso. E eu recebi muita ajuda por relatórios de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos. Acontece que o trabalho da Alice também não teve mais notícias dela. E eles estão olhando em seus arquivos de e-mail. Todo mundo tem sido muito útil, então, obrigado. Eu tenho que dizer que eu tô dormindo pior desde que essa coisa toda começou. É estranho pensar que o tempo todo, enquanto eu e Alice não nos falávamos, eu estava perfeitamente bem. No entanto, agora que voltou a entrar em contato, cada dia em que eu não recebo notícias dela, eu fico cada vez mais preocupado. Isso, claro, supondo que foi ela quem me enviou o e-mail. E eu espero que tenha sido. Obrigado novamente e, por favor, me avisem se descobrirem algo. O jogo da esquerda e direita. Rascunho. 9 de fevereiro de 2017. Arroz não perecível. Shoyu não perecível. Sal não perecível. Ovos, bem, são perecíveis, mas eu comprei fresco e já cozinhei eles. E assim vão durar uma semana. É a hora do café da manhã. O começo do nosso primeiro dia inteiro na estrada. Rob está acordado desde as 7, preparando uma refeição para quem quiser. O aroma nos puxa para fora de nossas camas improvisadas e nos sentamos em torno de seu fogão portátil. Nossas tigelas já estão cheias antes de percebermos que há um problema. O preço pela refeição supostamente de graça? Rob dando uma palestra de 10 minutos sobre o poder do arroz. Veja bem, no Pacífico, nossos camaradas costumavam ficar aterrorizados com os japoneses. Exércitos inteiros marchando enquanto apenas se alimentando em grãos. Eu pensei que eram super soldados. Veja bem, os japoneses sabem o segredo. Você dá arroz para as pessoas pela manhã e elas vão conseguir andar o dia todo. Depois de colocar 2 colheres grandes do seu alimento favorito em uma tigela e entregá-lo para mim, Rob quebrou um ovo cru por cima. A gema estoura enquanto eu a mexo. Para ser justa, a comida é deliciosa. E é divertido ver Rob dando uma de protagonista. Pelo menos assim percebo que existe sim algumas coisas das quais gosta de falar longamente. Eu olho através do círculo para Lilith e Eve. A segunda tinha jogado um pouquinho de arroz em cima da outra, e as duas estavam brincando. Eve viu que eu estava olhando, encontrou meu olhar e se voltou para Lilith, ficando dramaticamente muda. Volto minha atenção para a comida, fazendo questão de parecer atenta ao discurso de Rob. 1 minuto depois, as 2 garotas decidem que terminaram a refeição e percebo que eu também. Devorando as últimas garfadas, eu coloco a minha tigela na pequena banheira de água quente ao lado do fogão e casualmente ando em direção ao carro delas. Lilith e Eve estão de costas para mim, silenciosamente arrumando seus sacos de dormir. Se recusam a olhar para mim quando me aproximo, em uma tentativa profundamente séria de sutileza. Lilith diz: "Ele tá olhando para cá?" Olhei para Rob. Ele ainda conversava com Bonnie, Clyde e Apollo, falando para tentarem adivinhar como se fala café da manhã em japonês. Não, acho que estamos de boa. Então, vocês viram o carro? Sem responder, Eve se esticou até o banco de trás e pegou um MacBook, onde todas as filmagens de Paranormicon são editadas e armazenadas. Ela apertou play enquanto Lilith e eu nos aconchegamos ao redor dela, bloqueando a visão de qualquer espectador em potencial. A filmagem retrata uma estrada familiar. Lilith e Eve já devem ter largado o caroneiro e acabam de chegar na próxima virada. Posso ouvi-las falando sobre a experiência, tanto aterrorizada quanto emocionada com os eventos do dia. Eve lembra Lilith que precisam ficar atentas pelo tal carro. Lilith xinga e a câmera imediatamente começa a vasculhar a beira da estrada. Ali, olha ali. Eu tô vendo. Vai mais devagar. Não. Mais devagar. O carro abandonado aparece na filmagem. Eve desacelera e Lilith maximiza a função de zoom da sua câmera. Alguns detalhes preciosos podem ser vistos. O para-brisa do carro e a janela do lado do motorista estão quebrados, e a chave ainda está na ignição. E assim que Eve passa ao lado dos destroços, é possível perceber uma mancha escura encharcada no banco do motorista. Para o carro. Quando a Eve do vídeo começa a desacelerar o carro, a Lilith ao meu lado fecha o notebook. Eu olho de uma para a outra, tentando manter minha voz o mais baixa possível. Vocês pararam? Eu sei que você disse para não parar, mas era algo muito estranho, então eu fui e... Você saiu do carro? Só para registrar. Olha, eu fui contra.
De qualquer forma, não tinha muita coisa lá além do que já tínhamos visto no nosso carro, exceto que havia uma mochila no banco de trás. E você deu uma olhada? Sim. Você quer ver? Lilith gesticulou com a cabeça em direção à parte de trás do carro. Levei uns segundos para entender o que queria dizer. Você trouxe a mochila? E onde é que tá? Tá no porta-malas? Sim, obviamente não podíamos deixar lá. Olha, você pode assistir o resto da filmagem quando quiser, até mandamos pra você, mas precisa olhar dentro dessa mochila antes de continuar a viagem. Olhei para Rob mais uma vez, e ele estava levando as vasilhas e talheres, conversando um pouco com Bonnie de longe. Lilith e Eve me escoltam até o porta-malas, reformando nossa barreira contra olhares antes que Eve abra. Uma mochila de couro marrom está bem no centro. Parece cara, mas gasta, provavelmente tendo algumas décadas de uso. As duas gesticulam para que eu a abra. Só pra dizer antes de qualquer coisa, essa viagem toda tem sido estranha pra caralho. A mochila não estava exatamente cheia. Vasculhei o conteúdo encontrando alguns conjuntos de camisas masculinas de boa qualidade e um par de jeans. Mais abaixo, encontro um pequeno kit de barbear bastante usado. Eu estava começando a me perguntar por que Lilith e Eve estavam tão surpresas, quando minha mão bate na borda dura de um objeto reto e retangular. Lentamente, e com muito cuidado, eu consigo tirar por entre as camadas de algodão e jeans. Era um pacote. Um bloco pesado e quadrado com o mesmo comprimento do meu antebraço, embrulhado em papel pardo. Parece completamente despretensioso, exceto por um fio preto pendurado na parte inferior, que boa parte ainda está dentro da bolsa. Levantando o fio, um pino de tomada aparece e balança levemente no ar. Com as duas garotas me observando atentamente, eu viro o pacote em minhas mãos. O fio se conecta a uma porta de carregamento de um antigo Nokia 3210, que por sua vez está colocado no pacote junto com alguns fragmentos de placa de circuito exposto. Por último, mas certamente não menos importante, são as palavras estampadas no papel pardo em uma imponente letra preta. Explosivo C4. A minha boca estava seca. Eu não esperava por isso. Eu sei, foda-se a estrada, né? Havia toneladas mais no porta-malas lá, foi uma loucura. É perigoso? Agora não, é basicamente inútil se você não tem um detonador. Tem certeza? Nós temos o Wikipedia baixado no nosso HD. Foi o único motivo por Eve deixar eu trazer a bomba junto. Ela já leu o artigo umas 3 vezes. De qualquer forma, o Nokia tá sem bateria. Tá bom, eu não vou nem perguntar como você sabe disso. Eu não entendo, por que alguém traria explosivos para o jogo? Quer dizer, que merda é essa que a gente tá se metendo? Eu não faço ideia. Você sabe se o Rob tem alguma? Se eu tenho uma o quê? Quando olhei para cima, Rob estava a alguns passos de nós. Eu escondi a C4 atrás das coisas, jogando-a dentro da minha bolsa, ao lado do meu notebook. Eu consegui tirar meus dedos no segundo em que Eve fecha o porta-malas, rapidamente. Dicas de como dormir no carro. A galera teve uma noite difícil. Sinto muito. É algo que só melhora se acostumando, eu acho. Nós vamos voltar para a estrada em 15 ou 20 minutos. Tudo bem por vocês? Claro. Bristol, você pode me ajudar a arrumar as coisas? Vamos lá. Conscientemente nervosa, sabendo do que está dentro da bolsa que carrego, eu me afasto junto de Rob até o fogão improvisado. Olhando por cima do ombro, eu vejo a Lilith e a Eve assistindo nós dois se afastando, seus rostos estampados com uma preocupação nítida. Eu não posso dizer que sinto o mesmo. Apesar dos arredores e todos os eventos estranhos, eu não tenho espaço na minha cabeça para preocupações. Toda a ansiedade está sendo afastada lentamente. Uma determinação começa a invadir seu território. São muitas coisas esquisitas acontecendo nessa estrada e, mesmo que me mate, vou descobrir o que isso significa. Ace disse: Rob, eu posso falar com você? Tínhamos colocado tudo para dentro do Wrangler e estávamos prontos para partir quando Ace veio até nós. Rob se virou e vejo uma barreira protetora invisível envolvendo-o enquanto se direciona ao seu compatriota. O que foi isso? Eu posso te perguntar uma coisa? Tudo bem se você me mandar embora para casa? A barreira se quebra. Esse não é o mesmo Ace que estávamos acostumados e até Rob percebe isso. Se aproximou dele, cautelosamente. Pode falar. Qual a sua pergunta? Ace muda o peso da perna, desconfortável. De repente, parece mais novo. O caroneiro. Alguma coisa acontece se você não dá a carona pra ele? Puta merda, Ace, eu te falei. Você não pode... Vai, anda, fala o que aconteceu.
eu tava na estrada, eu tava bravo pelo jeito que você tá falando com... Assim, olha, quando eu vi o caroneiro, eu achei que, sei lá, sabe, eu devia fazer o que eu tinha dito e eu só passei por ele. Ace começou a tremer, sem conseguir sustentar o olhar de Rob. É que, um minuto depois, eu olhei pelo espelho retrovisor e ele tava no banco de trás do meu carro. Ele só tava lá, falando sobre o tempo. Olha, o que eu quero dizer é, eu juro que eu não parei pra pegá-lo. Mas quando eu penso sobre ontem, todas essas memórias vêm. Eu me lembro de parar, de deixá-lo entrar. É como se eu tivesse feito, mas eu nem... Você falou com ele? Não, eu juro que eu não falei uma palavra. Rob encarou Ace em silêncio. Ace pendeu a cabeça para o lado como um penitenciário que aguarda a sentença do juiz. É horrível, não é? Ace finalmente olha para ele, confuso com as palavras de Rob, explorando a expressão do homem por respostas. Eu fiz a mesma coisa que você, na minha primeira vez. Apenas passei por ele. Eu não ia deixar um estranho entrar no meu carro. Eu quase saí para fora do corpo quando o vi no retrovisor. Rob sorri para Ace, que sorri meio trêmulo de volta. Você não pode acelerar as coisas aqui, Ace. Eu gosto de manter a minha equipe organizada e tenho que dizer que isso me irritou muito. Se você quiser pegar seu Porsche e dar meia volta, ninguém vai te julgar. Mas se quiser continuar nessa estrada, que tal ficar calado e ouvir mais a voz da experiência sem tentar ser um cuzão? Rob estende a mão para Ace apertá-la. É uma oferta de paz, ou pelo menos uma tentativa de acordo. Ace aceita, com um leve sorriso enquanto recebe o aperto forte de Rob. Anda, é hora de cair na estrada. 5 minutos depois, estamos rodando por um vale profundo, cada membro do comboio aparecendo na lomba alta das colinas atrás de nós. Todos estavam presentes, incluindo Ace. Olha, eu tô impressionada. Com o quê? Com o jeito que você lidou com o Ace. Para um cara que já se divorciou 4 vezes, você soluciona conflitos muito bem. É que o divórcio é uma resolução de conflitos. Isso é verdade. Ele parecia estar dizendo que o caroneiro o obrigou a parar. É realmente assim que acontece? Aham. E ele sempre aparece no banco de trás, e você sempre vai lembrar de ter parado. Isso não é cientificamente possível. Pois é bom se acostumar com a ideia. Passamos as próximas 2 horas em silêncio. Eu digitando minhas anotações e Rob navegando pelas poucas ruas paralelas que iam aparecendo de vez em quando. O testemunho de Ace me perturba. Talvez por eliminar minha teoria favorita, de que o jogo não era nada mais do que um hoax bem elaborado por Rob Gothard. Eu estava feliz com a ideia de que o caroneiro podia ser apenas uma bela performance bem executada, mas mesmo que o cara fosse um dos melhores dramaturgos do mundo, isso não o deixaria apto ao controle mental. Ace podia ser louco, ou então um ator também, mas essas ideias soam exatamente iguais às racionalizações que depositei antes em Rob. Eu não sei muito bem qual é a minha teoria do momento. Eu continuarei a trabalhar, esperando que a minha digitação revele a verdade. Algumas árvores solitárias começaram a aparecer na distância. Enormes pinheiros selvagens, com troncos tão grossos quanto um barril. Sem que eu pudesse notar, as árvores vão ficando cada vez mais numerosas, e com essa mudança repentina de paisagem, não demora muito para estarmos cercados de vegetação de ambos os lados, encapsulando nosso carro em uma clara e profunda floresta. Percebendo que já tinha registrado tudo o que importava, e com o Rob concentrado na viagem, não tenho escolhas a não ser ficar sentada assistindo o mundo passar pela minha janela, tirando a persistente estranheza do jogo da esquerda-direita, a beleza na estrada. Debaixo da sombra reconfortante das copas das árvores, o cheiro dos pinheiros tomam conta do ar parado. E, de verdade, eu me sinto relaxada. Mas 3 palavras mudam isso. As palavras não vêm de Rob, que está quieto como sempre. Também não são ditas pelo resto do comboio. As palavras estão escritas em uma caligrafia grande e dourada, grudadas em uma placa branca. Mesmo de longe, com as letras sendo não mais que um borrão, já sei o que dizem. São as palavras que estou temerosa de ver desde que desliguei o rádio. As palavras que me perturbaram por uma noite inteira, enquanto eu pensava que nunca mais queria vê-las ou ouvi-las. Bem-vindos a Júbilo. Afinal de contas, existe um lugar para preocupações na minha mente. Aqui é Ferryman para todos os carros. Estaremos passando por uma cidadezinha a seguir. Sem regras aqui. Apenas continuem dirigindo e tudo ficará bem. Rob colocou o receptor no gancho e eu tentava ignorar o nó na boca do meu estômago. O nome Chuck Greenwald tem algum significado para você? Tanto significado quanto Zé Ninguém. Por quê? Ele é o DJ da rádio daqui.
De Júbilo? Como você sabe disso? Eu estava ouvindo o programa dele ontem à noite. O que você sabe sobre esse lugar? Parece uma boa cidade. Os moradores não prestam atenção na gente, eu só passo direto. Você já viu algo sinistro? Algumas coisas estranhas aqui e ali, mas eu gosto de manter meus olhos na estrada. A floresta some abruptamente como se abríssemos uma cortina, revelando uma perfeita cidade americana, tão perfeita ao ponto de parecer uma paródia. Tínhamos chegado em Júbilo. Não há como negar que a cidade é linda. Fomos recebidos por uma fileira de lojas em cores vibrantes, espalhadas por uma rua longa e larga. No final desta rua, uma prefeitura de paredes cinzas e ornamentadas, sentada orgulhosamente impondo seu domínio. O lugar é imaculado. Eu não consigo encontrar um pedacinho de papel nas calçadas, uma sujeirinha nos vidros das lojas. Cada centímetro de Júbilo parecia intocado, tranquilo e notavelmente deserto. Cadê todo mundo? Eu não sei. Geralmente tem alguns vagando por aí. Talvez esteja acontecendo um jogo. Pegamos a próxima direita, depois a esquerda. A história é a mesma toda vez que viramos uma esquina. Uma cidadezinha suburbana e linda, totalmente desprovida de uma população humana. Não acontecem alvoroços nos cafés, a superfície da água na piscina pública estava imóvel. Até passamos por uma escola. Uma fileira de desenhos pintados à mão nas paredes do prédio da pré-escola sorriem para nós. Entretanto, o prédio em si está trancado, o que é estranho, sendo que é perto do meio-dia de uma quarta-feira. Eventualmente, o Wrangler entra na primeira rua residencial que encontramos. A placa na esquina diz Fileira de Sicômoros. As lojas excêntricas são trocadas por casas de luxo, todas idênticas. Paredes brancas, grandes sacadas e gramados verdes esmeralda, muito bem cortados em alturas uniformes. A rua continua em linha reta por quase 1 quilômetro, criando um estranho corredor de construções Ctrl+C e Ctrl+V. E então, a coisa mais estranha sobre essa rua foi vocalizada por Rob. Acho que descobrimos onde está todo mundo. Na frente de cada casa, uma mesa de jantar tinha sido colocada no gramado. Todas, sem exceção, preenchidas por famílias de 4. Um marido, uma esposa, um filho e uma filha. Estavam todos comendo juntos. Um grupo à esquerda brinda seus copos de suco de laranja, enquanto comem costeletas de porco e salada. Outra família à direita compartilha um grande pedaço de bolo de carne. Sorrisos largos em seus rostos. Olhando ao longo da estrada, faço uma conta de cabeça. Devia ter para mais de 800 pessoas, em grupos de 4, todos comendo ao mesmo tempo. Nenhum deles parecia nos notar. Fairmont para todos os carros. Parece que estamos passando por uma comemoração aqui na cidade. Não vamos incomodá-los enquanto passamos, ok? Rob deixou o carro rolar lentamente pela rua, com seu pé pressionando levemente o acelerador, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quanto mais famílias passamos, mais claro fica que cada uma delas compartilhava características em comum. Todos estavam impecavelmente vestidos. Todos participavam do mesmo conjunto: marido, esposa, filho e filha. Embora as refeições escolhidas variassem um pouco, todos compartilhavam de uma felicidade estridente e quase opressiva. Apollo disse: Cidade americana, né, gente? As piadas de Apollo não melhoravam as coisas. Eu me sinto claustrofóbica. Presa. Algum animal gritando dentro de mim sabia que estava cercada por todos os lados, por algo que não entendia. Não sei se estava imaginando, mas à medida que continuávamos na estrada, todo mundo parecia estar rindo um pouco mais e comemorando mais ainda. Passamos mais da metade da rua com sucesso, e então uma virada à esquerda aparece no final, representando a estrada que saía de Júbilo. Outra rua surge à direita, a Estrada dos Bordos. Enquanto passamos por ali, aproveitei a oportunidade para olhar para essa nova avenida, curiosa para saber se todas as ruas são como a anterior. Eu não gostei do que vi. As casas têm o mesmo prestígio, as paredes são brancas e maculadas, mas tem algo diferente, mudanças sutis, mas que fazem a diferença. Não existem mesas nem famílias nos amplos gramados verdes. Quase todas as janelas que vejo estão quebradas. Carros estão abandonados na rua, com um deles enfiado dentro de uma varanda toda detonada. Em cima de cada porta, um X foi desenhado com tinta vermelha, e do lado de fora de cada casa, um pequeno monte de roupas jaz no gramado recém-cortado. Uma enorme pilha coletiva de sapatos masculinos, femininos e infantis estão empilhados no meio da rua, aparentemente sem donos. Tudo certo, pessoal. Vamos voltar para a estrada. Chegamos ao fim da rua, e eu respiro aliviada quando nos despedimos de Júbilo. Olho para a estrada pelo espelho retrovisor enquanto dobramos.
Imediatamente, desejei não ter olhado, pois na fração de segundo antes que a cidade desaparecesse da minha vista, eu tive um vislumbre dos mais de 800 residentes da fileira de sicômoros. Eles não estavam sorrindo mais, e estavam olhando na nossa direção. Eu fiquei grata de ver a floresta enquanto as árvores iam aumentando de número mais uma vez. A indiferença da natureza é uma mudança muito bem-vinda em relação a Sacarina, falsa civilização de júbilo. Apollo disse: cidadezinhas como essa me fazem ficar feliz por ser um garoto da cidade grande. Bonnie disse: eu gostei, não parecia com Wintery Bay? Clyde disse: eu não lembro de ter ido nesse lugar. Bonnie disse: talvez seja Shelburne Falls. Clyde disse: com certeza se parecia um pouco com Shelburne Falls. Gente, precisamos manter esse canal geral só para informações importantes. Passamos rapidamente pela próxima estrada e viramos em uma esquerda. Quanto mais longe íamos da cidade sinistra que era Júbilo, melhor nossos espíritos pareciam ficar. Quanto mais até pararmos? Mais umas 4 horas. Não tem nada muito grandioso na estrada nesse meio tempo. Provavelmente não teremos problemas. Bom saber. Então, qual a tradução de café da manhã em japonês? Você ouviu essa? Sim, eu tô curioso desde o começo da manhã. Tem alguma coisa a ver com... Eu fui jogada pra frente sentindo uma dor aguda no meu pescoço, enquanto minha cabeça recuava contra o assento. Rob pisou no freio agressivamente, fazendo com que o carro parasse em um segundo. Antes que eu pudesse perguntar o motivo, minha pergunta é respondida. Quando vejo um dos pinheiros colossais se estendendo no meio da estrada à nossa frente, bloqueando a nossa rota. Puta merda! Você tá bem? Eu tô bem. Massageando meu pescoço, eu olho para a base da árvore derrubada. A extremidade inferior é coberta por marcas retas e pontiagudas. Alguém havia derrubado aquela árvore, cronometrando sua queda na tentativa de incapacitar o Wrangler. O que está acontecendo? Ferryman para todos os carros. Ré total. Cuidado com o carro atrás de vocês. O comboio se afasta, de volta à estrada em direção a Júbilo. Rob espera que Apollo comece a se mover e, em seguida, dá ré também. Há um segundo impacto quando Rob para abruptamente o carro, examinando nossos meios de volta. Ferryman para todos os carros. A estrada está bloqueada, mas há uma lacuna na ponta. Sejam cuidadosos. Rob estava certo. Embora a árvore tenha caído no asfalto, apenas a copa da árvore fica sobre o gramado entre a estrada e a floresta. Há uma pequena depressão entre a beira da estrada e a grama, e Rob não perde tempo em mostrar aos outros como passar. Virando a direção, Rob vira diretamente à abertura e prossegue cautelosamente em direção à beira da estrada. Eu vejo o asfalto desaparecer embaixo de nós momentos antes do barulho. O Jeep desce o pequeno barranco e faz a volta no pinheiro caído. Eu observo as folhas em formato de agulha gentilmente rasparem contra minha janela enquanto passamos. Com um segundo solavanco, Rob nos traz de volta para a estrada e nos puxa para a borda mais distante, virando o Jeep de frente para o comboio que estaria por vir. Ok, Apollo, pode vir. Beleza, tô indo, Rob. Enquanto Apollo se dirigia para a abertura, eu ouço algo. O som de um motor em funcionamento, a princípio tão silencioso que é quase impossível diferenciá-lo dos próprios motores dos carros do comboio. E então começou a ficar mais alto e depois ficou muito mais perceptível. Rob, tem alguém vindo. Apollo, atravessa imediatamente. Aos outros carros, venham o mais rápido possível, anda, vamos. Apollo acelera em direção da passagem. Seu Range Rover estremece, descendo no declínio da grama, mas não precisa fazer esforço algum para dar a volta na árvore e voltar para a estrada. O barulho à distância fica mais alto. Eu posso imaginar o veículo indo em direção à esquina e apenas um passo para que colocasse os olhos do comboio. Embora não tenha ideia do que possa ser, eu não quero dividir a estrada com seja lá o que esteja saindo de Júbilo. O resto do comboio já consegue ouvir o som. Bonnie e Clyde rolam pelo buraco rapidamente. É claramente mais difícil do que os carros de Rob e Apollo fizeram parecer. Depois de alguns momentos, eles atravessam o banco, trazendo-o para o outro lado. O veículo vira a esquina. Um caminhão branco aparece, com os pneus berrando contra a estrada. Uma viga de metal estava atrás do compartimento do motorista, e um gancho balança com o movimento repentino da curva à direita. É um caminhão de reboque. Embora algo me diga que não está aqui para nos ajudar. Todos os carros, uma vez que você estiver do outro lado, dirijam. Espere na próxima entrada à esquerda. Eu avisarei pela rádio se eles passarem por mim. Apollo diz: Tá, mas e vocês? Eu vou quando todos estiverem do outro lado. Agora não é hora de perguntas. Eve e Lilith, venham, agora. Ainda temos tempo para fazer com que todos atravessem.
mas cada segundo parece uma perda de um tempo precioso. Eve e Lilith estavam impacientes por sua vez. Caíram no barranco e subiram em questão de segundos. O caminhão estava ganhando uma velocidade incrível, e eu consegui ler as palavras recuperações júbilo rabiscadas no capô. E as letras estão ficando cada vez mais fáceis de ler. Blue Jay leva um tempo para contornar a estrada. Na verdade, ela parece quase casual em relação ao que está acontecendo, diminuindo ainda mais o pouco tempo que tínhamos. Uma onda de raiva surge dentro de mim quando as rodas dela sobem para a estrada novamente. Se ela está calma com tudo isso, bom para ela, mas eu posso ver Ace tamborilando freneticamente seus dedos contra o volante. Agora, totalmente sozinho do outro lado da árvore tombada. Eu assisto Blue Jay seguir o resto do comboio até a próxima curva, demonstrando zero urgência, diferente de todos os outros. Vá com calma, Ace. Seu carro não foi feito para isso. Ace vira o carro, atendendo ao pedido de Rob para ir com cautela, mas imprudentemente indo de cabeça. Uma de suas rodas dianteiras bate na borda do banco e o chassi bate no asfalto. A queda é íngreme demais para o Porsche. Os avisos de Rob sobre o carro de Ace parecem turbilhar em meus ouvidos quando ele acelera em 3 rodas, com seu carro se movimentando lentamente, quase nem sequer indo para frente. Ace diz: Rob, o que eu faço agora? Rob. O caminhão mantém velocidade e se alinha com o Porsche, a rapidez estrondosa desafiando a lógica, despreocupados tanto com a segurança de Ace quanto as leis da física. Sai do carro, Ace! Sai da porra do carro! Ace luta com o cinto de segurança, sem conseguir controlar suas funções motoras. Se soltou e jogou o cinto para o lado. Agarrou a maçaneta e empurrou. A porta se abre levemente e bate imediatamente contra a casca do pinheiro. Por um momento que dura muito tempo, a porta é fechada, amassada quando o caminhão de reboque colide com o lado do passageiro do carro de Ace. Ace é lançado contra a porta, sua cabeça batendo contra a janela. O ímpio som de metal estridente troca de lugar com o silêncio que antes dominava. Merda! Rob foi para a parte de trás do carro. Rob, o que eu faço? Só fica aqui. Eu ouvia Rob vasculhando a bagagem enquanto o caminhão de reboque dava ré para longe do Porsche de Ace. O capô do caminhão de reboque estava completamente e impossivelmente ileso pelo impacto, assim como as 2 pessoas que estavam lá dentro. Estacionou o caminhão paralelo com nós, o gancho pendurado a poucos metros da parte de trás do Porsche. As palavras recuperações júbilo estão novamente visíveis, agora acompanhadas de um slogan: Estamos aqui para ajudar. 2 homens de camisa branca e macacão azul saem e caminham até o Porsche destruído. Mal parecem registrar a situação, casualmente conversando entre si, enquanto abrem a porta do lado do passageiro de Ace. Ace, atordoado, parecia estar lutando contra uma concussão, com pouca consciência em si quando é puxado para fora do carro. Rapidamente, fica um pouco consciente quando os mecânicos o agarram por cada braço, lutando contra enquanto seus sequestradores papeiam. Solta ele! Rob grita. Quando me virei, Rob estava saindo do Jeep. Aparentemente, escondido entre as maletas muito bem arrumadas, havia um rifle de caça carregado. Rob aponta a arma para eles e repete: Anda, porra! Solta ele! Os mecânicos nem sequer prestaram atenção em Rob. Continuavam a arrastar Ace para o caminhão. Um sussurrava uma piada para o outro enquanto iam. Os 2 davam risadas. Um estrondo cruel irrompeu ao meu lado e um buraco vermelho escuro explodiu no torso de um dos caras. O sangue saindo lentamente da ferida. Inexplicavelmente, o mecânico não fez nada mais do que olhar para baixo em sua ferida, depois para Rob, e então voltou ao seu assunto anterior com seu colega. Nem sequer mudou o ritmo de seu andar até o veículo, apenas sangrava livremente pelo chão. Eu ouvi Rob recarregando o rifle. Os mecânicos chegaram na parte de trás do caminhão com Ace. 2 alças curtas de correntes finas estão penduradas no elo mais baixo do gancho. O mecânico colocou os braços de Ace em cada uma das alças, até que estivesse pendurado pelas axilas em frente do próprio gancho. Rob atira novamente e atinge o nada. Os mecânicos então pegaram na parte de trás do cabelo de Ace, tagarelando enquanto fazem isso, e levantam a cabeça de Ace até que sua mandíbula esteja logo acima do gancho. Naquele momento, apesar de todos os meus ideais jornalísticos, a minha busca pela verdade, o meu dever como observadora, eu fechei meus olhos. A imagem desapareceu na escuridão, mas o som não. O impacto e o gemido doloroso e obstruído que seguiu penetraram meus ossos, espalhando-se por todo o meu ser. Outro tiro e o som agudo de um ricochete metálico.
Os gritos de Ace continuam enquanto o motor liga e eles o levam de volta junto. Eu ouvi mais um tiro que parecia não atingir nada além do ar. Enquanto o barulho do motor e os gemidos de Ace ficavam cada vez mais distantes, alguns momentos se passam até um último tiro solitário ecoar pela estrada. Merda, filho da puta! Merda! O chassi do Wrangler estala quando Rob chuta ao lado com toda a sua força. Eu abri meus olhos para ver um pinheiro caído, um Porsche arruinado e uma estrada vazia. Quando Rob sobe no carro, ficou claro que ele estava tentando normalizar sua respiração. Uma raiva internalizada o acendeu, que tinha pouco controle sobre. Nós temos que ir. Rob virou apontando o Wrangler de volta para a estrada. O silêncio no carro parecia um tambor em meus ouvidos, junto com outros sons que eu não consigo esquecer. Assisti o pinheiro caído ficar cada vez menor pelo retrovisor, oprimida pela sensação de que estava deixando para trás nessa estrada coisas muito maiores do que poderia imaginar. Desprovidos da habilidade de conversar, de lógica, de qualquer tipo de conforto, Rob e eu fizemos a única coisa que podíamos. Nós viramos na esquerda seguinte.